Hoje a nossa aula é sobre sistema de classificação, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a história, um pouquinho sobre a história do sistema de classificação da botânica, né? Através do tempo, desde os filósofos até os dias de hoje. Bom, o homem instintivamente sempre tenta classificar, né? Então, a classificação é um método utilizado para poder nós organizarmos o mundo exterior. E a gente sabe que, já vimos na aula anterior, que um dos tripés da sistemática é elaborar um sistema, o objetivo é elaborar um sistema de classificação, né? Bom, os principais sistemas estão incluídos em 3 tipos. Nós temos os sistemas artificiais, os sistemas naturais e os sistemas filogenéticos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um para vocês entenderem a evolução, o que aconteceu, né? Todo esse sistema de classificação, desde os filósofos até hoje, eles estão totalmente ligados à história, né? A história do que foi acontecendo, os avanços da tecnologia. Então, a gente vai ver como é que isso ocorreu. Bom, primeiro sistemas artificiais, ele ocorreu por um longo tempo, um longo período de tempo, cerca de 2.000 anos, e desde 400 anos antes de Cristo até o século XVIII, né? Com o trabalho de Linneu, espécies plantaram. Bom, esses sistemas artificiais, eles, né, foram vários, eles se caracterizavam por utilizar um ou poucos caracteres, né, para classificar as plantas, de acordo com as conveniências práticas, e compreendem 3 autores principais, 3 grupos, né, que eram os filósofos gregos, os herbalistas e Linneu. Bom, então Teofrasto foi um filósofo grego, discípulo de Aristóteles. Ele utilizou um caráter só para separar as plantas naquela época, né? Então, ele classificou em árvores, arbustos, subarbustos e ervas, utilizando o hábito da planta. Imaginem, né? Antigamente, uma característica só. Bom, então, vamos seguir. Então, aqui mostra o Teofrasto, né? Passando as informações para os estudantes, falando sobre o ramo de uma planta ali. Bem interessante, né? A vestimenta. Então, e veio a época do Renascimento. O Renascimento foi uma época muito produtiva, né? Não só para a ciência, mas também em termos de artes, né? Poesia, pinturas e etc. E nessa época aí, como uma característica bem importante para a ciência, foi o surgimento do microscópio, né? Então, aqui nós estamos observando alguns tipos de microscópios, e, logicamente, ajudou bastante no setor de pesquisa, no avanço da ciência, né? Aí vieram os herbalistas dessa época também. Os herbalistas eram principalmente médicos da Europa que estudavam plantas interessados nas virtudes médicas. Então, não sei se vocês sabem, mas muitos médicos naquela época, né? Agora não, nós temos o curso de biologia e tal, mas naquela época muitos médicos não queriam seguir a carreira de médicos e viam que eles gostavam de trabalhar com botânica, por exemplo. Então, eles entravam para cursos de história natural, faziam medicina, não seguiam, e depois se tornavam botânicos. E muitos deles tinham esse interesse de trabalhar com as plantas ligadas a plantas medicinais, com interesse médico e tal, né? Esse grupo de botânicos, eles não, vamos dizer assim,
não propuseram um sistema de classificação. Eles, geralmente, descreviam muito as espécies que eles trabalhavam e ilustravam, né? Então, contribuíram para essas descrições detalhadas de espécies. São eles o Otto Brumfels, são exemplos, né? Jerome Bock, Leonard Fuchs, Gaspar Bauwin e André Cesalpino. Muitos desses aqui, hoje em dia, a gente tem, foram homenageados com nomes dos gêneros de plantas, né? Como Fúcsia, Bauwínia, Cesalpínia. Então, em homenagem a eles, foram dados nome dos gêneros de plantas. Bom, então, finalmente, nós temos o Linneu aqui, de 1707 a 1778, um sueco. Foi o maior colecionador e classificador de todos os tempos, seria super importante, né? Então, nossa, tem uma coleção incrível de plantas, ele publicou muitas espécies. Então, todas as espécies que vocês olharem, né? Aqui, ó, vocês têm o nome da espécie, né? Aqui é o gênero, o epíteto específico, juntando os dois, nós temos a espécie. E logo após é uma letra que é L ponto, a abreviatura de um nome. Essa abreviatura é o nome do Linneu. Então, todas as espécies que têm L ponto, a gente já sabe que foi Linneu que publicou, né? Então, muitas espécies dele. Então, além disso, o sistema de classificação dele, ele baseou-se principalmente nas estruturas reprodutoras, né? E principalmente o número e o arranjo dos estames e número de estigma de estilete. Então, ficou muito conhecida a classificação do Linneu como classificação sexual. Bom, então nós vamos ver aqui uma obra do Linneu, né? Um trabalho dele, se chama Systema Naturae, e essa classificação ele usou nesse trabalho. Essa aqui é a capa de rosto, né? Na capa do trabalho tem uma foto dele. E foi importante porque a filosofia da classificação dele é a que a gente usa hoje, com categorias dispostas de maneira hierárquica. Então, sempre do geral para o específico, né? Então, nós temos, por exemplo, domínio, reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, sempre do mais a categoria superior para a categoria inferior. É lógico que entre elas também existem outras, mas essas são as principais, né? Então, aqui o livro de Linneu, que é muito importante, o livro de Linneu sobre espécies plantaram. Esse livro aí foi um marco, porque a partir daí as espécies foram, vamos dizer assim, estabeleceu-se que as espécies teriam dois nomes, seriam binomiais, por exemplo, Pontedéria ovata, Pontedéria cordata, Pontedéria aspata, né? São nomes de espécies dentro do gênero Pontedéria. Então, aqui vocês veem uma pequena descrição: Pontedéria folhas ovadas e flores capitadas, né? Aqui, Pontedéria cordata, folhas cordadas e flores espicatas, em espigas. Então, ele publicou esse livro, e todo o livro ele colocou o nome das espécies dessa forma, publicando, né? E por quê? Porque antigamente as espécies elas não eram binomiais, elas tinham, por exemplo, às vezes uma frase, aquilo ali que dizia que era o nome da espécie, imagine. Então, ficou muito prático, muito melhor. Então, essa obra aqui é a obra de 1753 e, a partir daí, o Código Internacional de Nomenclatura diz que, a partir daí, as plantas, as espécies botânicas teriam dois nomes só. Então, seriam binominais. Então, é super importante, né? Então, aqui, no caso, era como é que ele denominava, por exemplo, as plantas, as flores que tinham só um estame. Ele falava que era monandria, diandria 2, triandria 3, tetandria 4 e assim por diante, né? Ele também classificava
ele classificava segundo a união desses estames. Se formava um tubo só, era monadelfo. Se formava um tubo e um dos estames era livre, diadelfo, né? A poliadelfia, quando existiam vários grupos de estames. Então, e vocês estão vendo que aqui ele tem essa escrita com pH e tal, porque segue o latim, né? Os termos monóico, dioico, também polígamo, né? Então, também eram levados em consideração. Então, aí, no caso, aí chegou o sistema natural. Os sistemas naturais já vêm do século XIX, né? Nessa época, foi uma época, historicamente, com muitas expedições, então havia muitas expedições que vinham da Europa para a América do Sul e para outros continentes também, onde havia muita coleta. Então, foram coletadas muitas plantas e o que aconteceu? Eles observaram que não poderia ser mais utilizado poucos caracteres, e sim muitos caracteres, que as plantas eles viram que tinha muita diversificação, né, por causa dessas coletas que foram feitas de muito material. Não poderia ser só utilizado poucos caracteres para descrever as plantas, né? E essas plantas, elas eram agrupadas, né, vamos dizer, por existir uma correlação entre caracteres comuns, né? Então, formavam-se os grupos de acordo com os caracteres comuns. Bom, nesses sistemas naturais, logicamente, se destacaram alguns botânicos, nós vamos ver agora, como o Jussier, né? Então, aqui tem uma foto dos 3 irmãos, o Antoine, o Bernard e o Joseph, né? E tinha um sobrinho, o Antoine Laurent, né? Então, esses botânicos eram franceses e bem interessante que, né, a família se interessou pelo estudo da botânica. E o Antoine, ele, baseado no trabalho do tio, ele fez algumas modificações, mas produziu uma obra chamada Genera Plantarum, de 1789. Nessa obra, ele utilizou os nomes Acotyledone, Monocotyledone, Dicotyledone, né? Então, dentro das dicotiledôneas, monoclinas e diclinas. Então, esses nomes que a gente vê hoje, né, como monocotiledônia, monoclina, diclina, são nomes que já vinham desde o século XIX, né? Através desses trabalhos, 1789, século XVIII. Então, bastante interessante. Além da família Jussier, também de Candolle, ele contribuiu bastante, elaborou uma obra com 58 mil espécies, 161 famílias no Prodromos, né? Cuja proposta era descrever, ele tinha o objetivo de descrever todas as plantas com sementes, né? Então, ele já era de uma outra escola, porém ele contribuiu bastante dentro desse sistema natural. E por último, os sistemas filogenéticos. Logicamente que eu fiz um resumo e nós pulamos alguns nomes e tal, que senão a gente ia ficar falando, então eu considerei alguns nomes principais aqui para nós falarmos dentro dos sistemas filogenéticos, como, por exemplo, o artificial foi Linneu, os naturais, Jussier, família Jussier, o de Candolle, né? Mas agora nós chegamos nos sistemas filogenéticos. Existiam também sistemas fenéticos e tal, porém, eu resolvi chegar aos sistemas filogenéticos porque é o que a gente usa hoje. Mas o que aconteceu para que nós pudéssemos chegar até aqui, né? Então, esse sistema ele é baseado na filogenia, sobre a história evolutiva dos táxons, das plantas, né? Filo quer dizer linhagem. Então, no caso,
a linhagem estaria ligada aos ancestrais e seus descendentes, né? Então, eles, aí nesse sistema, tem que aceitar, logicamente que eles aceitaram, os botânicos, a evolução biológica que implica na aceitação de espécies que não são imutáveis. Então, antigamente se pensava, as espécies não mudam, né? Mas depois, através da teoria da evolução, né, do Darwin, do Wallace, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, viram que as espécies se originaram no ancestral comum e que elas mudavam com o tempo, né? Então, a evolução biológica consistiria da modificação da composição genética que ocorreria ao longo do tempo. Então, logicamente, isso só foi possível por causa da teoria da evolução de Darwin e Wallace. Então, aqui seria vamos dizer, os locais onde Darwin passou, né? Então, ele saiu lá de Plymouth, lá na Inglaterra, e ele percorreu vários locais, inclusive Brasil, Bahia, Rio, Galápagos também, Austrália. Então, ele foi viajando e conseguindo, né, obtendo muitas informações para construir essa teoria, né? Então, bem bacana. Após essa teoria, então, logicamente, a botânica também, em termos de classificação, mudou, porque, imagina, com a teoria da evolução, teve que haver vamos dizer assim, um pensamento radical, uma diferença, né, em termos também de sistema de classificação. Porque a teoria de evolução, ela tem como os principais componentes. Primeiro, as espécies não são imutáveis, né, sofrem modificações ao longo do tempo. E também, quem faz essas modificações também foi levado em conta a seleção natural, né? Então, aqui tem um cladograma mostrando que as espécies se relacionam com os seus ancestrais. Então, aqui estariam os ancestrais e aqui no terminal estariam táxons, né? E seus descendentes. Bom, como vocês já deram isso na aula de sistemática filogenética, a gente só está passando um pouquinho para refrescar a ideia, né? E as espécies se originaram por modificações a partir de um ancestral. Então, aqui nós temos um ancestral A que deu um B, depois deu o C e depois uma outra modificação dando o D, né? Então, um esqueminha aqui. Bom, representando os sistemas filogenéticos, foi incluído aqui o Engler, que é um botânico que por muito tempo foi usado o sistema dele, né? Teve uma grande aceitação, foi de 1844 a 1930, e ele tem uma classificação que vai de algas, né? As algas aqui, até carófitas, clorofícias, rodofícias, e vai até as angiospermas. Então, vocês veem aqui, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Então, essa classificação dele, ele abrangia desde algas, então, e também tinha uma chave que poderia ser usada para chegar nas famílias de plantas, né? Então, esse sistema de classificação, ele foi usado até mais ou menos até 1980, por aí, né? Então, mais ou menos assim, depois, ou antes um pouco, né? Depois, no caso, veio Cronquist, que era um americano, né? E tem o Tartajan também, porém, o mais popular, o mais utilizado foi o sistema de Cronquist. Eles eram bem semelhantes, então já foi aqui de 1919 a 1992, para vocês terem uma noção de tempo, né? E o sistema que ele utilizou, ele fez um diagrama
em que ele mostra que as magnoliídeas, elas estão na base, depois vem outros grupos, como a Mammelidae, subclasses, Carophyllidea, a classe Dilenidae, as Rosídeas e as Asterídeas. E que essas eram as mais basais, né? Como hoje elas são. Então, já eram bem, né? Já tinham muito do que tem hoje. As Rosídeas também são as mais evoluídas, as mais derivadas, né? E esse sistema aqui, ele ficou sendo usado até 1997, 98, por aí. Bom, aí o que aconteceu? Em 1956, Willy Hennig, ele criou um método ligado à filogenia para trabalhar com a evolução das plantas, né? E esse trabalho dele, de 1956, ele era todo em alemão e só foi conhecido em 1960 e depois mais usados foi mais usado pelos zoólogos, e nós começamos a usar mais, que veio à tona assim em 1980, né? E a utilização da cladística na sistemática, né? E ele, nesse método que ele utilizou, ele tem, vamos dizer assim, aí existem termos que ele criou onde já embutia aí caracteres antigos, plesiomórficos, e caracteres novos, as novidades que eram caracteres apomórficos, né, que vocês viram na aula. Então, aqui vocês veem o caule lenhoso, representado pela cor, por essa cor, o caule herbáceo, né, pela cor mais escura. Então, mostrando em relação ao tempo, né, que esse caráter, ele foi modificando com o tempo, né? E isso que acontece, certo? Com as espécies. E ele, no caso, também, ele, no trabalho dele, ele falava sobre monofilia e parafilia. Então, no caso, os grupos parafiléticos, grupos monofiléticos, e o que era isso? Então, ele utilizava a cladística, o que a gente faz hoje? A gente usa também o computador, usa as características, né? Escolhe as características, vê quais são os caracteres, inclui nessa planilha e tal, nos programas que existem, e depois eles vão estudar grupos de plantas, de gêneros, de famílias e tal, e aí a gente vê se esses grupos vai chegar à conclusão pelos resultados, utilizando essa metodologia, se os grupos são monofiléticos, né, ou parafiléticos ou polifiléticos. Então, aqui nós vamos ver aqui que quando o grupo estão incluídos ancestral comum e todos os seus descendentes, então a gente chama de monofilético. Então, aqui vocês estão vendo os táxons X, Y, Z, eles estão todos unidos aqui com um ancestral, né? E os descendentes. O parafilético é quando nesse grupo não estão incluídos todos os descendentes de um mesmo ancestral. Então, o ancestral estaria aqui e tem um que ele não está incluído. Então, é um grupo parafilético, né? Então, um grupo que, de repente, algumas espécies saíram e não estão mais participando dele, né? Então, aqui vocês têm, de novo, olha, aqui um ancestral comum, com todos no grupo, inclui um ancestral e todos os descendentes, monofilético, né? Aqui, um ancestral, né? Que seria esse grupão todo aqui, mas um deles
nem todos descendentes estão incluídos. O A, por exemplo, não está. Então, ele é um grupo parafilético. E no polifilético, vocês têm um grupo em que esse tem um ancestral comum e esse aqui, castanho, ele tem outro ancestral comum. Então, eles são polifiléticos, né? Bom, ainda através desse trabalho, né, esse método de Willy Hennig, você pode utilizar os grupos de plantas, utilizar esse método e ver se eles são monofiléticos, no caso aqui são monofiléticos, né? Então, nós temos briófitas, samambaias e licófitas, gimnospermas e angiospermas, aqui utilizando os grupos, então seriam espécies que estariam sendo colocadas aí para esse estudo. E aqui as características que grupam, então, por exemplo, todos eles fazem fotossíntese, tá? Então, essa aqui seria a característica apomórfica diferente que reuniu todo o grupo, né? Então, ela seria uma sinapomorfia. Lembram das aulas de sistemática, né? Então, de sistemática filogenética que vocês tiveram? Então, vocês vão, quando a gente estiver estudando também, a gente vai falar, porque a autapomorfia, porque a sinapomorfia, então aqui a gente está relembrando. Nesse grupo aqui, das samambaias e licófitas, de gimnospermas e angiospermas, todas têm feixes vasculares, então também seria uma sinapomorfia. As sementes são encontradas em gimnosperma e angiosperma, então estão aqui e ela também vai passar para cá. Agora, dupla fecundação é só características de angiosperma, então ela está como uma autapomorfia aqui, tá? Bom, então aqui vocês veem bem interessante, em termos de milhões de anos atrás, para vocês terem noção quando as plantas se originaram, né? Então, por exemplo, as briófitas, as plantas com sementes, né? Aqui, as gimnospermas, elas todas vieram do Paleozoico, se originaram aqui, que teria mais ou menos de 300 a 500 milhões de anos atrás. Só que olha o que aconteceu com as angiospermas, ela apareceu aqui no Mesozoico e continua evoluindo, né, a radiação das plantas com flores. Então, bem interessante aqui, mostrando agora a questão do tempo, né, das linhagens que foram aparecendo. Então, vamos lá. O sistema atual, vamos falar um pouquinho sobre o sistema atual. O sistema atual se chama, a gente sempre fala, porque o APG, o que é? Um grupo de filogenistas que trabalham com angiospermas, né? Então, iniciou com 44 cientistas, né? Que resolveram fazer uma classificação de consenso, né? Os 44 para as angiospermas. E o que eles utilizaram? Nesse sistema, eles utilizaram a biologia molecular, mas também eles usam a morfologia externa, a anatomia, que é a morfologia interna. Eles estudam, eles obtêm informações também sobre paleontologia, sobre grãos de pólen, os tipos de grãos de pólen, a fitoquímica, a química das plantas e o número de cromossomas. Então, a classificação, ela utiliza todos esses caracteres. E a molecular, ela começou a ser mais usada no Brasil, por exemplo, em 1990 também, né? Quer dizer, não usávamos essas técnicas de biologia molecular, sequenciamento de DNA e tal, e hoje em dia a classificação ela é baseada na molecular e também levando em consideração os outros caracteres, né? O APG, vocês estão vendo o APG4 aqui já, né? Então, o de 1 já está no número 4, porque esse grupo de botânicos, de taxonomistas, eles vêm estudando, estão fazendo a filogenia e buscando um sistema de classificação mais
vamos dizer, atualizado, né? Porque ainda existem problemas, não temos um sistema de classificação definitivo. Então, à medida que esse grupo vai estudando, esses botânicos vão estudando a filogenia, utilizando o sistema molecular, né? Estudo de sequência de DNA, mais, como falamos, a morfologia, estudo de outras áreas dentro da botânica, eles vão fazendo vamos dizer, melhorando a árvore, né, a taxonomia das angiospermas. Então, aqui vocês têm, por exemplo, aqui eles estudaram também esses grupos, musgos, hepáticas, antóceros, licófitas. Então, aqui são as samambaias já, ó. Aqui é o outro grupo, né? De briófitas, então aqui samambaias, e a gente não vai estudar, e a gente está aqui, ó, plantas com sementes. Então, nós temos as cicadárias, as ginguales, as guinetófitas, nas angiospermas, olha, o grupo irmão das angiospermas são das angiospermas, desculpe, são as gimnospermas, e aqui o grupão maior, as angiospermas. Nós estamos aqui, nós estudamos a Nonacea laurácea, né, que pertence às magnoliídeas, que faz parte do grupo basal, lá de Cronxt, a mesma coisa, e agora na nossa classificação. Então, aqui é a classificação, é a árvore, né, que se obteve desse trabalho. E aqui vocês têm, ó, as magnolídeas em azul, as monocotiledôneas, 3 grandes grupos, e dentro das angiospermas, e as eudicotiledôneas. Depois a gente vai estudar mais separadamente esses grupos como um todo, para vocês terem ideia, né? E a gente, no caso, vai estudar, na prática, a gente vai estudar algumas famílias dentro desses grupos, né, de magnolídeas. Nós vimos a Nonacea laurácea, depois a gente vai, o próximo grupo a ser estudado serão as monocotiledôneas. A gente também vai estudar na prática algumas famílias, como Arecácea, que são as palmeiras, né, vai estudar alguns grupos aqui, depois as eudicotiledôneas, que é o grupo maior que a gente vai estudar.